senhora tem até 20 minutos para suas conclusões. Obrigada, presidente. Bom, eu quero iniciar, então, reafirmando que esse percentual de 0,88, ele desconta essas outras unidades administrativas, SAMAI, IPAM, estes outros, Então, por isso que talvez a gente tenha esses dados, mas é importante salientar aqui, vereadores, que é uma luta na qual todos nós estamos engajados. Nós precisamos de aumento de investimento na Secretaria Municipal da Cultura, porque olha tudo que a gente conseguiu fazer, buscando parceiros, buscando editais, buscando governo do Estado, governo federal, parceria com deputados, Então, eu tenho certeza que a gente poderia fazer ainda mais se nós tivéssemos um orçamento maior. Obviamente que essa é uma luta de vocês, minha enquanto secretária também, e acredito que de toda a comunidade. Eu quero começar falando do Financiarte, O Financiarte está previsto em lei. Acho que sim, é muito importante que a gente retome os valores. Nós tivemos um governo que me parece que propositalmente tinha a intenção, de fato, de acabar, talvez, com a Secretaria da Cultura ou de fundir com alguma outra. Não dava a importância que a Secretaria Municipal da Cultura tem. Mas nós não estamos mais neste momento vivendo esta situação. O que nós temos aqui, o que eu tenho dito para todos que entram em contato e que perguntam, gente, nós temos uma situação extraordinária e atípica que envolve esse decreto, não especificamente para a Secretaria Municipal da Cultura, mas para todas as secretarias, exceto aquelas que são consideradas essenciais. Portanto, é óbvio, que quando vocês fazem a fala de que é necessário hora extra, é necessário investimento para que a gente fortaleça as políticas públicas, eu concordo com tudo isso. E a gente sabe que precisa caminhar nesse sentido. E já há um reconhecimento por parte do governo, inclusive é uma fala que eu tenho defendido muito, que nós precisamos terminar a gestão do prefeito Adiló recompondo valores do Financiarte. Porque, mais uma vez, a Secretaria Municipal da Cultura não é uma produtora realizadora de eventos. Quem tem que fazer isso são os agentes culturais. E, para isso, existem os editais, que, inclusive, quando a senhora traz da Casa Fluência, eu adoro o trabalho deles. Já estive lá em diversos momentos e como eles conseguem, Eles são uma instituição privada, como tantas outras, que fazem cultura no nosso município, e eles se mantêm graças aos editais. Então, a realidade é que nós não temos a segurança, a garantia de nenhum desses grupos, desses grandes coletivos, de que vão conseguir, de fato, fazer a cultura se não houver política pública. E aí a gente entra num detalhe que a vereadora Sandra trouxe, que é motivo de grande preocupação. Vereadora Sandra, para quem não está tão a par, o governo federal fez uma reforma tributária importante e vai deixar de existir muitos dos impostos como ISSQN, ICMS, que são formas como as pessoas hoje aportam recursos em projetos públicos. Então, hoje, uma empresa que queira fazer um aporte, ela tem uma dedução fiscal, ela investe em cultura. Quando deixar de existir esse imposto, fica essa pergunta, essa preocupação. Inclusive, é um dos tópicos que a gente quer trazer para a nossa conferência, um especialista para nos falar sobre como será o impacto disso e lá em Brasília o que está sendo pensado a respeito disso. Porque isso vai ser um grande impacto e é motivo, sim, vereadora Sandra, de bastante preocupação. Estamos ainda em 2026, mas quando a gente piscar o olho, 2030 já está aí. E se a gente não tiver alguma alteração neste sentido, a gente pode ter ali dificuldades de ter aportes em cultura que são extremamente importantes. Outro ponto apontado por quase todos os vereadores é com relação à Feira do Livro. Sim, a Feira do Livro, ela busca recursos através de editais. Nós já estamos com a feira sendo construída, sendo pensada, todas as adequações. É claro que o nosso objetivo é fazer uma Feira do Livro maior, tão boa quanto a do ano anterior, e a gente sempre pensa em crescimento, mas a realidade nós não sabemos. Novamente, é preciso deixar claro aqui, temos uma expectativa de vigência do decreto até agosto. Não sabemos se lá na Feira do Livro, que acontece em outubro, teremos a vigência do decreto ou não. De qualquer forma,
há por parte do governo este conhecimento e este comprometimento de que teremos Feira do Livro. Assim como Festa da Uva, assim como tantos outros eventos que são extremamente importantes, temos esta segurança. Com relação também, né, à questão do adjunto Elvino, são questões um tanto quanto burocráticas, administrativas, mas já está tudo certo, né, com a nomeação, com a parte mais técnica, enfim, né? Eu brinco que ele fez um voluntariado para a prefeitura nesses dias, mas como é importante a gente tê-lo aqui e esse reconhecimento, né, da Yane Mello, do quanto ele já conhece a cultura, do quanto é uma pessoa inserida nos bairros, do quanto vai auxiliar a cultura também com relação a essa questão de levar para a periferia e de fazer com que as pessoas estejam mais envolvidas. E eu acho que a mateada nos bairros da Ambrósia é uma baita ideia. Tem como a gente fazer, né? Mesmo com as dificuldades, porque é como o senhor falou, não envolve tanto orçamento, né? Envolve mais a gente realmente buscar parceiros, buscar pessoas, e eu acho que isso, sem dúvida alguma, a gente consegue fazer, é essencial. E eu acho que tem muita chance disso dar certo. E eu concordo com o senhor quando o senhor fala, né, das dificuldades. A gente recebe muitos pedidos de palco, de som, de iluminação, uma série de situações. Tudo isso sai do orçamento da secretaria. E nós já temos dificuldade, já levamos uma proposta ao gabinete do prefeito para que se tenha um setor específico para cuidar desses eventos, né? Mas cabe ressaltar aqui que muitos vereadores, né, também mandam, às vezes, essas solicitações. SEMA tem, Secretaria do Trânsito tem, SAMAI tem, né? Então, realmente, eu não quero que ninguém pense que existe uma má vontade quando a gente nega, né, alguma coisa. Se a gente nega, é realmente porque a gente não consegue, mas a gente sempre busca alternativas para auxiliar. Com relação, né, aos recursos, vereador Libardi, os recursos apresentados aqui são investimentos do município. Eu citei alguns parlamentares, mas esses recursos que vêm através de emendas, eles não sustentam programas que são permanentes da Secretaria Municipal da Cultura. São geralmente específicos para uma finalidade, seja para a escola de dança, seja para uma reforma, e é uma alternativa que a gente entendeu ser necessária, porque o imposto não interessa se ele é da cidade, se ele é do estado, se ele é da federação. Todos pagamos impostos e queremos ter este retorno. Então, a gente precisa, sim, se mobilizar para conseguir trazer isso para Caxias do Sul. E olha que positivo nós termos, né, no município 2 deputados federais, né? Por muitos anos, Caxias do Sul não teve nenhum, e isso fez com que a gente tivesse menos visibilidade, menos recursos, mas, sem dúvida alguma, a gente precisa deste olhar para melhorar o orçamento da Secretaria Municipal de Cultura. Marisol, só tenho a agradecer a parceria, né, a tua dedicação, o teu empenho, porque tu esteve na nossa secretaria mais de uma vez trazendo demandas, mas não só trazendo a demanda, ajudando a resolver. Tá, vamos pensar nisso juntas, o que a gente pode fazer? Então, isso é extremamente importante, porque mostra que vai além, né? A gente tem vários vereadores aqui, alguns eu consigo encontrar em algumas atividades da Secretaria Municipal da Cultura. Ramon, eu descobri que gosta muito da nossa orquestra, que bom que você prestigia, né? Já encontrei alguns outros vereadores, né? A Estela, a Rose já estiveram lá comigo também na Secretaria da Cultura. E isso mostra que o discurso da cultura vai além da fala, tem que ter essa prática, né? Então, isso é extremamente importante. Jack, com relação às alternativas que nós estamos construindo, né, como eu lhe falei, hoje a gente tem trabalhado uma série de eventos, né, em consenso com os servidores, buscando, né, essa questão de banco de horas para a realização de alguns eventos. Se tu me perguntar, Tati, mas tu consegue garantir que, se não tiver banco de horas, aquele evento vai deixar de ser executado? Eu não tenho como dar essa garantia. Então, é realmente uma coisa que também me angustia, tenho certeza que angustia todo mundo da classe cultural. A gente vem trabalhando mês a mês, todos os meses a gente leva para o grupo gestor, né, para o grupo de trabalho, as demandas de hora extra, de recursos, para que este grupo faça avaliação. E aqui a gente precisa reconhecer que quem está nesse grupo gestor de trabalho
está numa situação muito difícil, porque todas as secretarias têm necessidades e todas as necessidades são importantes. Então, eu acho que a gente também precisa, né, reconhecer o Micael, que tem feito um trabalho muito importante para buscar esse ajuste, esse equilíbrio das contas, e eu tenho absoluta convicção de que estamos passando um período difícil, extraordinário, mas que é uma fase que isso vai passar e a gente vai conseguir dar a volta por cima. Todos os eventos que a gente vem realizando, seja carnaval, 210 mil em cachês com valores da Secretaria Municipal da Cultura, 170 mil em infraestrutura. Se a gente colocar nessa conta ainda os servidores, seja mestre de cerimônia, fotógrafo, a guarda municipal, o custo é muito maior. Então, as pessoas, às vezes, não enxergam a totalidade, a complexidade de um evento. Não é só o dinheiro físico que tu coloca no cachê das escolas, que, diga-se de passagem, foi de 210 mil reais. E a gente gostaria de ter colocado mais. 35 mil reais por escola. Mas é todo o restante que inclui. Monumento ao imigrante. Nós tivemos 2 milhões de recursos do governo do Estado, mas tivemos contrapartida de 800 mil. Então, existe comprometimento por parte do governo. O Novo Céu, nós tivemos recursos do governo, do PAC, do governo federal, mas nós tivemos um aporte de contrapartida de 320 mil. Então, existe, sim, por parte do governo, um olhar para a cultura e, certamente, a gente gostaria de ter mais recursos para investimento, o que, neste momento, não é possível. O que nós estamos realmente na torcida é para que em agosto, né, após essa análise das medidas de contenção, seja possível revogar o decreto. Bom, se não for possível revogar o decreto, mês a mês nós vamos continuar fazendo o que estamos fazendo hoje. Levanta as necessidades da Secretaria Municipal da Cultura, encaminha isso para o grupo gestor, esse grupo vai deliberar. É possível? Não, não é possível. Até o momento a gente conseguiu levar sem, né, grandes impactos para a comunidade, sem cancelamentos, mas a garantia de que isso não venha a acontecer, realmente eu não tenho como dar esta garantia para vocês. E, mais uma vez, finalizar agradecendo, eu acho que o vereador Sandro Fantinel está na nossa perspectiva fazermos um concerto da nossa orquestra municipal, né, um tributo que vai ter como tema rock. Então, Pink Floyd, Led Zeppelin, é a nossa ideia executar. Se der tudo certo, vai acontecer, a gente vai divulgar isso bastante, né? E, sem dúvida alguma, dizer que, na medida do possível, né, seja estando aqui enquanto secretária ou qualquer outra pessoa que venha assumir a secretaria, os desafios são enormes. E o que eu realmente gostaria e desejo que talvez vocês tenham a possibilidade é de algum dia sair da cadeira do Legislativo e sentar na cadeira do Executivo. Porque aí sim, a forma como vocês enxergam a administração e os desafios que vocês vão ter lá vão ser bem grandes. Era isso, muito obrigada.